muito bom dia para você ligado aqui no canal RS Live Esportes para acompanhar o nosso primeiro programa, Live do Ronaldão. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui para falar a respeito de como que foi a última semana das equipes paraenses. É verdade que, se tratando aí das nossas equipes paraenses, a gente não tem muita coisa boa a se falar, mas a gente vai conversar a respeito disso. Tem aí o Paysandu, que dos 6 pontos em casa acabou conquistando apenas 2. O Clube do Remo, que está numa crise sem fim e que pode ter inclusive o seu técnico dispensado, além do Águia de Marabá e do Cametá, que ainda estão buscando a sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora aqui na Live do Ronaldão. Chega junto com a gente, muito bom dia. Esse é o canal RS Live Esportes, que tem agora 20 mil inscritos e a gente fica muito feliz, claro, de ter a tua audiência. Meu muito obrigado de coração a você que está aqui conosco acompanhando esse canal. Inclusive, muitas pessoas me param na rua para parabenizar sobre o canal, para parabenizar a ideia do canal, e é isso, a gente fica muito feliz mesmo de ter você aqui conosco, aproveitando e desfrutando desse humilde canal. Muito obrigado. Lembrando que o canal RS Live Esportes tem o apoio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que também é a Bet do canal RS Live Esportes. Você pode abrir a sua conta na Bet Nacional através do link que está aqui na descrição do vídeo. Bet Nacional, quase que eu não consigo articular a minha voz. E também da Play TV Max. Assista a TV ao vivo, filmes e séries, tudo isso em um único lugar na Play TV Max. Entre em contato com o link que está aqui na descrição do vídeo e você vai ter direito ao teste grátis, e aí você vai poder provar na prática se o produto é bom ou não é, e eu te garanto que o produto é muito bom. Bom, bora começar então essa nossa live falando a respeito aí do Cametá, né? O Cametá que até jogou bem fora de casa. Porém não conseguiu vencer a equipe do Tocantinópolis. A gente tem aí o gol, bora dar uma olhada aí. O gol do Tocantinópolis, olha só o vacilo que o Cametá deu aí na saída de bola. Já foi quase no final do segundo tempo esse gol. E aí o chute e o gol da equipe do Tocantinópolis. O Cametá que ainda não venceu na Série D e que precisa vencer o quanto antes. Porque os jogos, com o passar do tempo, vão afunilar mais ainda com relação à classificação. E aí o Cametá acabou desperdiçando a chance. Teve chance, inclusive, para ganhar. O primeiro tempo foi bem equilibrado, mas acabou perdendo para a equipe do Tocantinópolis. O Cametá, que está na lanterna da competição até então, não conseguiu vencer ainda dentro do seu grupo, o grupo A2, e tá aí zerado. A equipe do técnico Júnior Amorim mostrou evolução no primeiro jogo, mostrou evolução no segundo jogo, mas parece que falta um detalhe. E é esse detalhe que precisa ser trabalhado, porque não pode ficar dando margem para o perigo. Isso é fato. Da forma como aconteceu esse gol, isso, desculpa, não pode acontecer. Não pode acontecer. É inadmissível que aconteça uma situação dessa. Enfim, Cametá ainda tá na segunda rodada, ainda tem muita coisa para acontecer. Existem aí mais 7 rodadas pro Cametá jogar, então tem muita coisa ainda para acontecer. Na realidade, são 14 rodadas, né? São 7 em casa, para falar a verdade. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. São jogos de ida e volta, mas o Cametá precisa se espertar se quiser chegar aí nos 4 primeiros que vão classificar para a próxima fase. Condições tem. Eu costumo dizer que condições tem, porém tem que se ter aí um trabalho mais minucioso para que o Cametá consiga de fato a sua primeira vitória. E o próximo jogo do Mapará vai ser justamente contra o Águia de Marabá. Olha só esse confronto direto. O jogo vai ser fora de casa, lá no Zinho Oliveira, no próximo sábado às 5 da tarde. Jogo direto. E vamos comentar, inclusive, sobre isso. Agora pode voltar a imagem aqui para mim, para a gente continuar falando a respeito disso. Como eu falei,
A Série D ainda está no início, o Cametá ainda tem tempo para trabalhar, só que precisa ajustar o mais rápido possível essa questão aí das transições. O meio-campo com o setor defensivo não se entende muito bem, e é aí que mora o perigo. Então tem que trabalhar melhor para não correr risco, isso é fato. Bom, bora aguardar agora como é que vai ser o Cametá nos próximos jogos. E já falando, continuando falando de Série D, já vamos ligar aqui o próximo assunto. Mas antes, deixa eu te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Falamos do Cametá e agora a gente vai mudar a chave. Vamos falar do Águia de Marabá, o Águia de Marabá, o azulão marabaense, que ainda não venceu também na Série D do Campeonato Brasileiro. Precisa vencer, precisa também pontuar. O próximo jogo do Águia vai ser contra o Fluminense do Piauí, hoje às 20 horas, lá no Zinho Oliveira. O Fluminense do Piauí também ainda não venceu, então é uma ótima oportunidade para o Águia de Marabá conseguir a sua vitória. Até porque a gente sabe muito bem que uma vitória seria fundamental ali para as pretensões do Águia de Marabá para poder sair daquela situação e começar a brigar por posições mais acima. Isso que a gente quer que a equipe do técnico Matheus Sodré faça. O Águia que veio de um jogo muito forte contra o São Paulo, inclusive eu estive lá, comemorei bastante o gol do Águia de Marabá. Mas agora o foco é a Série D e é a realidade do Águia de Marabá no momento, é a Série D. E o Águia precisa ajustar tudo, trabalhar forte para poder conseguir fazer um jogo de excelência, um jogo positivo e que consiga a vitória em cima da equipe do Fluminense do Piauí. Piauí, inclusive, que tem 4 equipes na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Uma por conta de rebaixamento e mais 3 por conta aí de vagas para a competição. E é isso, o Águia tem que vencer. Ingressos estão sendo vendidos, você pode comprar, você pode saber mais informações, inclusive, através das redes sociais do Águia de Marabá. E, inclusive, deixa eu agradecer ao meu amigo Daniel Aragão, ele que é um dos executivos de marketing aí do Águia de Marabá e que me presenteou com uma camisa do Águia de Marabá. Fico muito feliz, muito grato mesmo. Nós somos amigos de longas datas e eu fico muito grato ao Daniel por ele ter me dado essa honra e por ter, claro, apoiado também aí o canal RS Live Esportes, porque o canal aqui ele não fala somente de Remo e Paysandu, a gente fala do futebol no geral e é assim que tem que ser. É isso, boa sorte pro Águia de Marabá, que o Águia consiga vencer, porque não pode ficar nessa situação, precisa brigar, precisa vencer e conquistar os 3 pontos. E o Águia vai ter uma sequência de 2 jogos, né? Começando agora por esse contra a equipe do Fluminense do Piauí. E depois vai enfrentar a equipe do Cametá. Confronto paraense aí da Série D. Esse jogo que vai ser realizado lá no Zinho Oliveira. Então, tá dado o recado. Boa sorte pro Águia de Marabá no jogo de hoje. Agora, bora mudar o assunto. Vamos falar a respeito de quem agora? Ah, bora falar do Papão. Vamos falar do Paysandu. Paysandu que de 6 jogos em casa não conseguiu vencer nenhum. De 2 jogos, perdão. De 2 jogos em casa não conseguiu vencer nenhum. Eram 6 pontos possíveis e o Paysandu acabou conquistando apenas 2 pontos. A gente tem aí os melhores momentos do jogo do Paysandu contra o Avaí e você vai entender o que eu estou falando. De fato, um jogo em que o Paysandu não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Inclusive, aqui vai uma crítica construtiva ao técnico Hélio dos Anjos, porque eu não entendi a escalação, eu não entendi a forma como o Paysandu quis jogar nessa partida. Um time que não tinha meio campo, que perdia quase todas as bolas através da linha alta. E que justamente essa linha alta, ela deu certo em alguns momentos, mas nos momentos em que deu errado, foi um Deus nos acuda. Inclusive o Paysandu perdeu um atleta por conta disso. Então é complicado. É complicado você ter aí essa falta de aproveitamento que o Paysandu teve nos 2 jogos dentro de casa. Empatou em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto
E agora empatou de novo 0 a 0 contra a equipe do Avaí. O Avaí que não tá legal também. O Avaí que tá numa crise. E o Paysandu não soube aproveitar essa crise que está aí instaurada no Avaí para poder vencer a sua partida. Após o jogo, o Hélio dos Anjos deu uma entrevista coletiva muito forte, assim, no sentido de dizer que não existe ninguém comandando as decisões dele com relação às escalações. Ok, perfeito. Eu concordo que o técnico tem que ter autonomia. Só que eu acho que o técnico Hélio dos Anjos acabou errando na forma como ele montou a equipe. Aí você vai me falar, Ronaldo, por que ele não começou com o Eji Garcia? Por que ele não foi com o venezuelano? Característica de jogo. Característica de jogo. Tanto que quando ele entrou no segundo tempo junto com o Juninho, deu uma sobrevida muito grande ao Paysandu. Deu uma sobrevida realmente muito importante ao Paysandu. Porém, não foi suficiente para que o clube conseguisse os 3 pontos. E olha que oportunidade teve. Oportunidade teve. Estamos vendo aí mais uma, ó. Oportunidade teve para o Paysandu conseguir a sua vitória. Não conseguiu por não ter competência na hora de finalizar. Então é complicado. O Hélio dos Anjos vai ter agora um jogo fora de casa contra o Mirassol. Esse jogo vai ser no próximo domingo às 4 da tarde. Lá no Estádio Municipal de Mirassol, em São Paulo. Um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, porque o Mirassol ele está aí e conseguiu vencer na rodada anterior e está engatando e vai para um confronto caseiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, confronto direto, podemos dizer assim. E aí a gente não pode esperar a partida fácil contra o Mirassol. Não pode esperar a partida fácil. Essa foi a cobrança de falta, né? Que levou um perigo danado pro gol do Paysandu. Enfim, como a gente estava falando, não dá pra ficar insistindo em peças que não estão rendendo. E por falar em peças, né? O Paysandu aí anunciou a dispensa do Gabriel Davis. Anunciou também as dispensas do atacante Yuri e também do atacante Leandro, sendo que esses 2 últimos foram falados pelo próprio treinador que seriam dispensados do Paysandu. Leandro, que inclusive participou de um episódio aí que ele comentou uma postagem através de uma conta fake no YouTube, ainda bem que não foi no meu canal. Mas enfim, mostra que a diretoria está tentando consertar os erros de contratação no início de temporada. Ronaldo, você concorda que tem que consertar? Concordo que tem que consertar. Eu acho que as contratações foram feitas, principalmente a do Yuri, houve uma expectativa muito grande, isso porque ele vinha de boas sequências e acabou vindo para o Paysandu e não rendeu mais. Agora é tentar consertar toda a confusão que aconteceu, é tentar consertar toda a bagunça que foi feita com relação a esses jogadores que vieram e que não serão mais aproveitados. E certamente na próxima janela de transferência que vai acontecer no mês de junho, o Paysandu vai se lançar com mais força ainda para tentar contratar. Papo que pode contratar atletas da Série D, da Série C, caso queira. Só depende aí se existir realmente de fato um atleta que queira vir jogar ao Paysandu e que seja também no gosto do Paysandu. Realmente é um jogo para se esquecer do Paysandu, um jogo para não ter como recordação no sentido positivo, mas um jogo para se observar tudo aquilo que foi feito de maneira ruim para não acontecer mais. Eu penso dessa forma. Hélio dos Anjos tem pensado um time de um jeito que a torcida não tem gostado muito. São situações de jogo, eu sempre falo, cada jogo é um jogo. Só que eu sei que, assim, eu pelo menos percebo que existem outras opções que são melhores para o Hélio dos Anjos colocar e trabalhar na equipe. Para colocar e começar o jogo. Eu ouvi muita gente falando assim para mim, por que o Paysandu não tá jogando como jogou contra o Santos?
E olha que aquela partida contra o Santos foi uma das melhores partidas do Paysandu na temporada, apesar do resultado negativo. Mas é complicado, a gente não tá na cabeça do treinador, a gente não sabe o que ele monta, a gente não sabe o que ele planeja. Só que essa insistência do Hélio dos Anjos em algumas peças tem feito a torcida ficar impaciente com o treinador. E olha que eu particularmente gosto do Hélio dos Anjos, eu gosto do trabalho dele, eu acho que é um trabalho legal e ele rende como treinador. Mas eu não sei se ele tá esbarrando numa limitação técnica, se ele tá esbarrando numa limitação tática, porque não tem ainda como contratar atletas que estão na Série B. É uma nuance de coisas, é uma nuance de situações. O fato é que a gente vai ter que aguardar e esperar para ver como que vai ficar o Paysandu pro jogo contra o Mirassol, que vai ser nesse próximo domingo às 4 da tarde, lá no Municipal de Mirassol. E o Paysandu, claro, precisa vencer, até porque o Papão, com esses 2 pontos, tá na 13ª colocação, mas tá próximo da zona de rebaixamento e não é jogo o Paysandu ficar nessa zona incômoda. Enfim, a gente vai continuar na torcida pelo Paysandu para que ele consiga a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos mudar o assunto e nós vamos falar do Clube do Remo. Olha, eu quero dizer uma coisa antes, o seguinte, deixa eu só botar o lettering aqui para a gente poder começar. A crise está instaurada no Clube do Remo. Depois de mais uma derrota, a equipe do técnico Gustavo Mourinho amarga uma sequência grande de ou perder ou empatar, não consegue vencer. Vê uma pressão muito grande em cima do elenco e da diretoria. E hoje podemos ter inclusive mudança de treinador. Você não viu errado não. Podemos ter sim mudança de treinador e você vai descobrir também nesse vídeo daqui a pouco o porquê que eu não concordo com a mudança de técnico. Bora colocar os melhores momentos desse jogo, se bem que pro torcedor azulino não é tão melhores momentos assim, né? O Remo que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, só tomar uma água aqui. Jogou contra o Botafogo da Paraíba, perdão. Jogou contra o Botafogo da Paraíba. Teve aí algumas pequenas chances, mas no geral o Remo foi amassado pelo Botafogo da Paraíba. E o gol que o Botafogo da Paraíba marcou foi oriundo de um erro de defensiva. Um erro defensivo do Clube do Remo. Olha aí, o erro de saída, o ataque e o Pipico, cara. Ex-Paysandu marcou o gol da vitória do Botafogo da Paraíba sobre o Clube do Remo. Não existe uma saída dessa. Não existe uma saída dessa feita pela defensiva do Leão. Não existe. É inadmissível que um jogador tenha um erro primário desse. E espero que aceitem a crítica, porque não dá para aceitar mesmo uma situação dessa. E aí o Botafogo da Paraíba teve outras chances, o Marcelo Rangel salvou algumas delas, inclusive baita partida do goleiro azulino, viu? Porque se não fosse ele, o estrago seria maior. Seria maior. Seria muito maior. E aí mais chances do Botafogo, o Remo poucas vezes chegou. É incrível como que o Remo conseguiu ter aí um desempenho tão abaixo daquilo que era aguardado e planejado desde o início da temporada. Eu, de verdade, fico me perguntando o porquê disso. E olha só essa chance perdida aí, que é aí que eu diria que poderia ser pior, né? O jogador do Botafogo da Paraíba deixou aí a desejar na hora da finalização. E aí vamos acompanhar só mais essa jogada de ataque, que quase terminou com gol. Olha só aí o Marcelo Rangel salvando de novo. Enfim, não tem muito. Olha só, essa saída do Remo. O Remo dormindo dentro de campo. Dormindo dentro de campo. É incrível a capacidade que o Remo teve
de não ganhar essa partida. Agora bora voltar a imagem aqui para mim. O que a gente sabe agora é que assim que a delegação chegar em Belém, vai haver uma reunião entre os integrantes do futebol e ali vai ser debatido o que fazer. Se o Morínigo permanece ou se o Morínigo sai. Em caso de saída, o Leão precisa entrar num comum acordo com ele para poder pagar a multa, que é uma multa consideravelmente alta. Só que assim, muitos falam sobre demitir o Gustavo Morínigo. E eu não concordo com a demissão do técnico. O problema do Remo não é treinador. O problema do Remo é jogador. São as peças que vieram e que estão no clube do Remo. O Remo, inclusive, tem dificuldades para contratar atletas, tem dificuldades para dispensar atletas. E o torcedor fica numa impaciência e fica numa chateação, com razão, claro, de tudo isso que está acontecendo. E isso tudo se agrava ainda mais, por quê? Porque o torcedor do clube do Remo não se sente representado pelo presidente que está hoje lá no cargo, pela diretoria que está hoje lá no cargo. E aqui a crítica que eu faço não é no sentido de dar uma resposta ao torcedor, mas é de haver um comunicado, um pronunciamento geral, para que se espante qualquer tipo de ruído, mais do que já está acontecendo, né? Essa que é a verdade. Então, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ele necessita se pronunciar, ele necessita falar, ele necessita dar um esclarecimento ao torcedor. O CEO do Clube do Remo, Sérgio Papelim, precisa também falar, precisa dizer o que está sendo feito para consertar todo o erro que foi feito no início da temporada, porque pré-temporada, tudo aquilo que foi feito, pode rasgar que não serve mais para nada. É uma outra situação agora. E assim, é complicado, gente, é complicado, porque a gente não sabe que fim pode ter essa situação. O fato é que hoje podemos ter novidades com relação ao comando técnico do Clube do Remo. Eu não concordo com a saída do Morínigo, eu quero deixar bem claro isso aqui, porque o problema não é ele. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para verificar o que de fato vai acontecer. É isso, gente. Estamos terminando aqui a live do Ronaldão. É uma live tranquila, rápida, na boa, sem estresse, onde você se informa sobre as novidades das equipes paraenses. E você também contribui com o canal RS Live Esportes. Então eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder aqui os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado. Na próxima segunda a gente está de volta trazendo mais uma live do Ronaldão para a gente bater esse papo legal a respeito das equipes paraenses. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.